Eu sempre esqueço de pôr para gravar, então deixa eu começar agora. Então, muito boa tarde a todos e satisfação interagir com todos. E eu vou admitindo os participantes à medida que eles vão ingressando. Então, para essa ciclo 2, oitava semana, eu enviei a seguinte atividade. Peço-lhes que os grupos analisem a ficha do cliente NPJ, tendo como clientes Denise Gomes dos Santos e Carlos de Oliveira Melo, atendidos inicialmente no dia 12/8 de 2020, e eles vieram outras vezes posteriormente, está na ficha anotado, e façam a respectiva petição inicial de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. E peço-lhes que procurem se basear em doutrina e em jurisprudência. No site do Tribunal de Justiça de Goiás é possível pesquisar julgados. Coloca-se as palavras-chave e é importante nós pesquisarmos julgados do Tribunal de Justiça de Goiás, porque, afinal de contas, o juiz que irá decidir, o tribunal que eventualmente irá decidir, são do Tribunal de Justiça de Goiás. E também do STJ, porque sabemos que o STJ é o Tribunal Superior responsável por harmonizar a jurisprudência infraconstitucional. Então, vale a pena dar uma olhadinha no STJ e em julgado do Tribunal de Justiça de Goiás. E outros também, mas é sempre bom do tribunal onde a gente está, vamos dizer assim, próximo, onde a ação vai ser ajuizada, do STJ e de outros tribunais também, para fortalecer o argumento. Eu separei um material aqui, salvo engano, vocês fizeram parecer já a respeito desse caso, e eu já corrigi. E muitos grupos usaram julgados. Eu fiz essa crítica: procura julgado de Goiás, procura do STJ, que é importante. E eu separei um material aqui só para a gente bater uma ideia. E outra coisa, pessoal, antes que eu me esqueça, eu abri lá no AVA o espaço para vocês fazerem a atividade e enviarem lá. Eu coloquei pelo Word mesmo e não mais pelo PDF. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, a gente muda. Então, vocês vão fazer em grupo, do jeitinho que vocês estão fazendo, né? Coloca o nome de vocês. Como é uma petição inicial, pode colocar o nome do grupo abaixo do meu nome. Estagiários, 2 pontos, e o nome do trio ou quarteto. Que aí eu já sei de que se trata, o grupo. Legal. Mas individualmente, os integrantes do trio ou quarteto vão no AVA até a semana que vem. Vocês têm até dia 7 às 23h59 e postem lá. Então, eu pensei em fazer dessa forma porque eu preciso fomentar que vocês acessem o AVA, porque saem os relatórios de acesso e tal. Então, eu pensando aqui como que eu faria isso. Então, acessem o AVA para entregar o mesmo trabalho que vocês fizeram em grupo, com o nome do trio embaixo, ok. E por WhatsApp, me enviem também uma via, porque por WhatsApp é mais fácil de corrigir. O AVA é um pouquinho, ao meu ver, um tanto quanto truncado em alguns aspectos, e o WhatsApp, para você receber o Word, corrigir, usando aqueles balãozinhos que eu costumo usar, coloco no PDF, porque aí o balãozinho aparece mais, e enviar para o grupo eu acho mais ágil. Aí depois eu acho uma forma de fazer isso ficar documentado no AVA. Então, eu gostaria de a gente fazer dessa forma. Então, vocês têm até semana que vem para fazer em grupo, conversando, dialogando.
os integrantes de per si acessem o AVA e coloquem lá a atividade. E o grupo depois me envia ali no WhatsApp dos trios e quartetos para eu corrigir e fazer o feedback. Sei que eu estou atrasado com algumas correções, mas para e passo eu vou me organizando. E, no mais, o que eu acho bacana da gente pensar para essa ação de isenção por danos morais? Primeiro, aquela ficha que vocês têm ela não está atualizada, tem mais informação. No dia 16/9, eles compareceram, e informaram que a Denise, quando do acidente, estava grávida. E não perdeu o bebê, ela continua grávida. É por isso que vocês têm ultrassom. Então, o grupo que achar por bem argumentar que ela estava grávida naquele evento, por favor, o façam, podem fazê-lo. E eles já pagaram o conserto da moto. Eu preciso enviar para vocês o recibo, mas ele ficou muito clarinho. E foi um recibo da Fúria Motos, com R$ 1.600. Então, perde um pouco o sentido usar os orçamentos, né? Porque eles já pagaram a moto. Então, como nós havíamos conversado, vamos pedir R$ 2.500 para cada autor de danos morais, mais o conserto da moto. Então, daria ao todo R$ 6.600. R$ 2.500 de danos morais para cada um, mais o conserto da moto. Ao todo, aí, R$ 6.600. Já facilita, tá? Então, já vamos... Esses são as quantias que nós deveremos pedir, já conversando aí com as partes. Ok. Só um instante. E é possível argumentar o artigo 5º, inciso 10 da Constituição: são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material e moral decorrente de sua violação. Então, o STF já pacificou que o dano moral, esse que tem a ver com aspectos imateriais, né, de todos nós. Obrigado. E pode ser cumulado com danos materiais. Então, isso já está pacificado, vamos utilizá-lo. Vamos fazer danos morais e mais danos materiais. E os artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro são importantes, alguns outros dispositivos da Constituição, e a doutrina, quando fala de indenização por danos morais, ensina que é preciso achar um valor razoável, que sirva para punir e para desestimular comportamentos e tal. Mas nós já chegamos já no valor. Eu com o casal, nós já chegamos aí nesses 2.500 para cada um, 5.000, mas esse é o dano moral, mais o valor do conserto da moto, 1.600. Eu preciso correr atrás para informar para vocês, entregar para vocês o recibo de pagamento, que está muito clarinho aqui. Vamos ver como é que nós vamos fazer. Mas foram R$ 1.600. Se quiserem já colocar aí na petição inicial, tá ok. Fúria Motos, R$ 1.600. E aí, vocês pensaram como fazer o pedido no final? Alguém gostaria de compartilhar? Alguém pesquisou algum julgado? Gostaria de compartilhar agora?
Professor, eu ainda não pesquisei, hoje foi bem corrido. Acabei de fazer a peça do Edilson agora, aí não deu tempo Tranquilo. ainda. Tá bom. Professor, eu consegui achar uma aqui do Tribunal do TJ Goiás. Fala Joia. assim, apelação civil, ação de indenização, acidente de trânsito. Só que aí, no caso dessa emenda, ocorreu a morte. Mas ainda assim a gente pode estar utilizando para só ter uma base na peça, né? Porque Pode, no e nosso pode caso usar prático na, não na peça. aconteceu. A jurisprudência é para nós nos guiarmos, né? E por mais que tenha tido o evento morte aí, mas muitos argumentos servem. E é bacana para a gente treinar, fazer a referência certinha de julgado, né? A gente pode treinar, fazer a referência certinha, como se fosse no TCC, ao final da ementa, que é o resumo do julgado, identificar certinho o julgado, né? TJGO, apelação, número tal, desembargador, data do julgamento. Então, procurem fazer essa referência bem adequada, ok? E pode usar sim, pode usar, não tem problema não. E aqui também ele cita o artigo 44 do Código de Trânsito Brasileiro e a súmula número 43 e 54 do STJ. Aí essa súmula a gente pode estar utilizando também, né? Você tem o teor da súmula? Eu ainda não olhei a súmula, o teor todo dela, não. Tá, eu também. É porque na ementa aqui ela só cita as súmulas. Joia, vamos ver o teor dela para ver, para a gente decidir. Só um minutinho. Súmula é da maior importância, porque súmula é aquele pensamento já pacificadíssimo, né, no STJ. Deixa eu abrir a internet aqui no celular, só um minutinho. Súmula, que número? Nicole? Opa, desculpa, meu áudio estava desligado, professor, eu não vi. Súmula, eu acho que é 43 e 54. São duas súmulas? Na verdade, são três, que tem a 362. 43, Só que 54 e 300 e... 362. Só que a 362, acho que ela entra no caso do juros da mora, da questão da demora em solucionar resolver o dano material. Ah, tá. Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo. Legal. Então, se vocês forem usar essa súmula, vocês podem fazer a correção monetária desde o dia do acidente. Muito embora foi próximo, né? Assim, se tivesse sido um ato ilícito que tivesse acontecido Professor, não quero nem entrar na sala aí. há vários anos, seria uma coisa. Ou então, poderia se deixar essa correção monetária para a fase de cumprimento de sentença. Eu acho que na inicial, eu não usaria. Eu não vejo que seja relevante usar na inicial, tá? Mas, se acharem por bem usar para deixar isso pacificar, argumentar essa questão da correção monetária, tudo bem. Eu não usaria. Eu, Danilo, não usaria.
Deixa eu ver a outra aqui. Professor, aqui é o Oi. Matheus falando. Pode falar. Tem aluno privado falando que está esperando o senhor aceitar aí para entrar no grupo. Tá, perdão. Súmula 54. Os juros moratórios em função do evento danoso. Joia. Eu acho que é um assunto mais para o cumprimento de sentença do que propriamente para inicial. Tá? Deixa eu ver a 362. Mesmo assunto, correção monetária. Sinceramente, eu não vejo como sendo assim imprescindível tratar desse assunto na inicial, né? Talvez, se houver algum questionamento em fase de cumprimento de sentença, se for o caso, né? Se chegar a esse ponto, seria mais no cumprimento de sentença, ao meu ver, tá? Eu acho que a questão da falta de cuidado do condutor, que deve fazer o deslocamento, tomando todas as medidas, eu acho que é o mais relevante para a nossa inicial, tá? Professor, já Sim. que adentramos a esse tema de valores, em que foi embasado esse valor de 2.500 por pessoa? Então, eu olhei alguns julgados para falar com eles e achamos que esse valor é razoável em razão das peculiaridades do caso. Indenização por danos morais, a gente precisa fornecer um valor, porque a gente está falando de violação a bens imateriais do ser humano, joia? Imagem, saúde, honra, é disso que se trata, né? E você tem que arbitrar um valor. E nós, conversando com o casal, nós entendemos que 2.500 para cada, eu acho que foi isso, 2.500 para cada, seria razoável. O que a doutrina e os tribunais ensinam quando se trata de indenização por danos morais? Tem que achar um valor que seja razoável, que baste para penalizar, não pode ser irrisório e não pode ser também impagável, né? E servir de desestímulo. O STJ, há uns anos atrás, eu estou lembrando disso agora, colocou uma tabelinha onde ele faz algumas sugestões. Perda de filho por erro médico, tal valor, e outras situações, tá? Então, nós procuramos um valor que o casal, conversando aqui no SAG, nós entendemos que de danos morais, pelo que aconteceu, pela falta de cuidado, constrangimento que eles suportaram em razão do acidente, até agora a pessoa não se dispôs a pagar espontaneamente, então a gente chegou que seria razoável 2.500 para cada. Foi dessa forma, Wendy. Entendi. Obrigada, professor. Se, por exemplo, os ferimentos tivessem sido mais severos, houve aí a perna ficou paralisada, algo nesse sentido, o valor maior, ok? Um valor maior. É que nesse caso, nós entendemos que 2.500, totalizando 5.000 de danos morais, né, seria razoável. Se tivesse ocorrido morte, aí seria bem maior. E aí poderia até pedir uma pensão, né? Uma pensão, porque a pessoa, se for alguém que sustenta a própria família, tem esses casos na jurisprudência, sobretudo do STJ. Mas nesse caso específico, a gente entendeu que 2.500 estava de bom tamanho para cada, né? Até porque não houve lucros cessantes também, né? Seria exagero. Eu acho que seria exagero. Conversando com eles, não chegou a esse ponto. Então, como danos materiais, o valor da moto basta.
né? Então, assim, foi conversando com o casal que a gente chegou a esses valores, 2.500 para cada um, mais o valor da moto, que ficou 1.600. Ficou 1.600, tá? Não precisa nem usar aqueles orçamentos, porque ficou 1.600. Depois eu preciso dar um jeito de passar para vocês o recibo, pois ele está muito clarinho. Então, ao todo, o valor da causa, 6.600. Então, lá no final, né, depois, quem gosta de dos fatos e do direito pode usar, quem gosta de fazer uma dissertação só, argumentando a parte fática e a parte jurídica, tudo bem, é assim que eu faço, eu não tenho... Às vezes eu uso dos fatos do direito também, mas muitas vezes eu faço só uma dissertação, expondo os fatos e já argumentando juridicamente, colocando doutrina e jurisprudência, mas isso é estilo, né? Isso não isso é da pessoa, mas no final, diante do exposto, com muito respeito, requer-se a o julgamento da procedência da ação, a fim de que seja o demandado condenado a pagar R$ 2.500 para cada um dos autores, totalizando R$ 5.000 de danos morais. B. A condenação do demandado a pagar R$ 1.600 de danos materiais. C. Os benefícios da justiça gratuita, eis que os autores declaram-se hipossuficientes. E termos em que pede deferimento. Joia? Então, já ajudando aí, aproveitando essa reunião para ajudar vocês no finalzinho. Ok? Professor, o Ministério Público não atua, okay. não tem situação onde o Ministério Público atua. Eles querem ir pela justiça comum, não será pelo juizado. Eu conversei com eles, a gente preferiu a justiça comum, de Rubiataba, onde eles moram, onde a parte contrária mora. O que mais, pessoal? Professor, eu não consegui achar, foi os dados certinhos da parte requerida, do Rocaciano Pereira Mendes. Na ficha... Tipo assim, na ficha eu só encontrei o CPF do Carlos, da Tenice e o endereço deles. Agora, do Rocaciano, não Está no meio, encontrei. está ali no meio da ficha. Deixa eu pegar ela aqui. Só um minutinho. Ficha do cliente, só um minutinho. Está abrindo aqui. Ó, então, no meio da ficha, tem lá, Rogaciano Pereira Mendes, Rua Uruçu, 438, Rubiataba. Eu não sei se o boletim de ocorrência tem outras informações, mas se não tiver, qualifica dessa forma, tá? Deixa eu ver o boletim de ocorrência aqui. Quarta pessoa, deixa eu ver aqui. Tem o CPF e tem o RG no boletim do Rogaciano, tá? Ah, sim, ok. No boletim vocês encontram o RG e o CPF, mas com o nome dele e com o endereço basta, ok? Tendo o CPF, o CPC pede o CPF, né? Não pede nem o RG. Mas tendo o nome, já basta, ok? Tendo o nome, já basta. O nome e endereço, né? Se não tivesse endereço, teria que entrar com a ação e diligenciar para encontrar o endereço, né? Busca no sistema de informações eleitorais, alguns órgãos que podem ter o endereço da pessoa, mas a gente tem o nome inteiro e o endereço já basta. Como o boletim de ocorrência está ali, com o RG e com o CPF, vale a pena utilizar.
Joia? Ok, professor. Eu vou salvar esse bate-papo nosso no meu canal no YouTube, aí vocês podem acessar para rever, ok? Vocês têm aula agora, né? Beleza. É. Grande abraço, viu, pessoal? Muito, mas muito bom mesmo conversar com vocês, tá? A gente fica com saudade de interagir de maneira mais próxima. Um abração, tudo de bom. Qualquer coisa, eu estou às ordens. Abraço. Até mais. Professor. Abraço, professor. Tchau, tchau. Falou, mestre. Até mais, até mais.